A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roosevelt Conci, estamos aqui no Zoom Debate mais uma vez e trazendo essa semana um tema, como sempre, um tema muito relevante. E nós estamos encerrando o mês de abril e não poderíamos deixar de trazer esse tema, não porque o tema é somente um tema de repercussão para o mês de abril. Ao longo do ano, cada mês tem um tema de uma cor, de um significado, e que nacionalmente ou mundialmente tem um tema de prevalência que tem sido debatido e que tem sido trazido para que tenha sido dado ênfase aos debates aí internacionais, né, e mundialmente tem sido pelas organizações mundial de saúde ou o que seja, né? E esse tema, eu acho que ele traz uma relevância, talvez de uma importância não maior ou menor, mas de uma importância em que você que está nos vendo agora, eu peço para que você não saia da sua sala, da sua cadeira ou da onde você está assistindo, quer seja do seu carro, para que você possa observar através do que vai ser debatido aqui, porque talvez quem sabe, alguns anos atrás, e há pouquíssimos anos atrás, a gente, quando falava nesse tema, a gente não dava tanta importância porque a gente achava que ele era muito distante ou da nossa família, muito distante do nosso rol de relacionamento. E eu já vou me dirigir a vocês apresentando que tema é o de hoje. Vou falar do autismo. E vou já impactar você que está aí, você que está me ouvindo, você que está nos vendo. Imagine só que você está fazendo agora uma viagem de ônibus. Você pegou um ônibus agora, você está saindo, nós estamos em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, onde é a sede dessa emissora, e você pega um ônibus para o Rio de Janeiro, para Niterói, e que esse ônibus tem 36 lugares. Imagine só que você pegou um lugar, você comprou, tem 36 passageiros naquele ônibus. E que a sua poltrona é a poltrona de número 33. Imagine que dentro daquele ônibus, por certo, haverá alguém com o espectro autista. E talvez ela ainda não saiba ou ela já saiba. Talvez não tenha sido identificado, não tenha sido diagnosticado. É duro falar isso, mas hoje, na nossa sociedade, e é o que nós vamos trazer para esse tema, por isso que eu estou dizendo que você não saia daí, você não mude o canal, porque é muito mais sério, é muito mais importante. Nós estamos falando de cada 36 hoje crianças que nascem, uma delas, provavelmente, haverá de estar sendo diagnosticada com autismo. E para debater esse tema, nada melhor de trazer profissionais que sabem daquilo que eu estou falando. E se impactou você, nós vamos trazer isso para ser esclarecedor. Nós não queremos que você fique com esse mal-estar e não saiba do que nós estamos falando, e com detalhes, com conhecimento, não saiba com informação e dados. Trago aqui para vocês duas convidadas, e primeiramente a Priscila Lima. Priscila Lima é graduada em fonoaudiologia, mestre em clínica médica pela
UFRJ, cursando doutorado pela Clínica Médica da UFRJ, com especialização em audiologia clínica e fonoaudiologia neopediátrica. Com essa formação toda, Priscila, queria te agradecer muito pela sua presença. A gente sempre diz o seguinte, que aqui as pessoas que vêm aqui, elas se apresentam. Mas a sua formação e a formação de vocês, das nossas convidadas de hoje, ela tem um caráter técnico tão grande que se eu pedisse para você se apresentar, talvez você deixasse isso por constrangimento de falar e o nosso público, às vezes, ele não saberia dizer. Mas seja bem-vindo, é um prazer recebê-las aqui. Tem algo que eu deixei de falar? Quantos filhos, casada, tem pet, não tem pet, mora onde, o que faz, como é que é? Algo mais a respeito de Priscila. Muito bem-vinda. Obrigada, Rússio, pelo convite. Eu sou Priscila. Sou tudo isso que você falou aí, né? Nem sei se tanto, mas sou a mãe do Matheus, sou a esposa do Vinícius, sou a responsável pela Sense, que é uma clínica de reabilitação multidisciplinar, né? Que trabalha com várias especialidades e tem um foco bem direcionado ao transtorno do espectro do autismo, além de outras especialidades que a gente também intervém lá na clínica, como TDAH, surdez e outras dificuldades do neurodesenvolvimento. Que bom, que bom. Vamos falar aqui bastante. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor esse nosso bate-papo de hoje. E aqui ao lado da Priscila nós temos a Monara Heller. Monara, também falar esse currículo aqui, eu vou levar um tempo aqui, mas vou falar um pouco, e você vai se encarregar de falar, de dar sequência aos demais. Monara, eu vou colocar até o óculos aqui, Monara, porque Monara é psicóloga da ABA, pedagoga, psicopedagoga, coordenadora técnica da Rede Casa do Autismo em Cachoeira de Macacu, pós-graduada em análise do comportamento aplicado e ABA. Depois explica a aba, tá, por favor. Graduada em análise do comportamento aplicado e aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual, pioneira da aba em Nova Friburgo, mestre em tecnologias emergentes, em educação e profissional praticante 2 pela PCMMA, ministrante em cursos, palestras para profissionais em educação, saúde. Vou dar um tempinho aqui para você poder falar. Mas seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-los aqui. O tema de hoje não é só porque ele faz parte do calendário anual, mas é porque eu, em particular, eu disse antes de começar o programa, nós temos aqui na família, tem um sobrinho, e na rede de relacionamento nosso aqui, de amigos e de conhecidos, a gente tem várias pessoas com o espectro autista identificado, né, que hoje a pessoa com autismo é identificada, e a gente não poderia deixar passar esse mês. Falaríamos em outra oportunidade também, mas acho que é uma oportunidade de trazer vocês aqui. Bem-vinda. E, obrigada. Além disso tudo, quem é a Monara Heller? A Monara é uma pessoa apaixonada pela psicologia e pelo autismo, uma pessoa curiosa por esses temas, né? Mãe do João Gabriel e do Lorenzo, e prima de um adulto jovem com autismo também, né? Às vezes a gente tem essa coisa, né? Eu falava também antes de nós conversarmos, a gente tem um constrangimento de falar dos nossos, né? Achar que as coisas acontecem no vizinho, não acontece nas nossas famílias, não acontece com os mais próximos, e parece que é um defeito de fabricação que a gente às vezes tem que colocar debaixo do tapete. A gente não sabe como lidar, e é isso que eu gostaria já de começar com vocês. Eu queria que a gente abrisse de forma assim bem, não é que seja bem transparente, mas para quem está do lado de lá, porque isso não tem. Eu me recordo uma ocasião quando eu estava na faculdade, isso já tem alguns anos, né? Eu fiz direito na Gama Filho, e eu me lembro de que um professor disse que ele tinha um cliente que é dos clientes, quer dizer, mais... Quer dizer, a gente fala, hoje a gente não fala mais negócio de rico e pobre, né? Mas ele falava da época mais rico que ele tinha, que era dos melhores clientes que ele tinha, e que aquele cliente tinha um filho, e que o filho ficava trancado em casa, que ele tinha constrangimento, tinha vergonha daquele filho. Olha que termo que ele falava, né? Ele não conseguia sair em casa e tal. E disse que no final da vida, o cliente foi passando a vida e tal, e perdeu tudo. Tá? E que no final da vida, o que ficou? Ficou aquele filho.
Olha que coisa, né? A gente chega até a se emocionar com uma fala dessa, né? Aquele filho que ficava num quarto e tal, ele parece que a fala, né, é pesada, é dura, mas restou aquele filho e nada mais ficou. Não teve patrimônio material, não teve mulher, não teve mais ninguém, todo mundo abandonou e ele ficou com aquele filho que tinha as deficiências dele e tal, e ficou aquele filho. Era ele, aquele filho. Contou isso. Então eu queria que vocês passassem o que é efetivamente o autismo, para que a gente começasse a desmistificar, tirasse um pouco o tabu, e essas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de falar com relação a isso, falassem, abrissem, né, abrissem, às vezes, os seus corações, né, e a gente também, e vocês também descortinassem isso para a gente. Sejam bem-vindas. Está com vocês agora a bola. Isso aqui é um debate entre vocês duas, e eu vou ficar aqui esperando aqui conhecer muito de vocês. Joia, quer começar? Bom, você falou aí um caso interessante, que é o medo de boa parte das famílias que têm filhos com transtorno do espectro autista. O que vai ser do meu filho quando ele for adulto? E a ciência sabe responder muito pouco, porque a gente tem mais estudo, mais publicações sobre crianças e adolescentes do que sobre autistas, pessoas com autismo na idade adulta, né? Mas o que a gente tem sobre o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que a pessoa vai ter o desenvolvimento dela com condições específicas, diferentes daquilo que a gente espera para uma criança, para um adolescente, para um adulto. E esse transtorno do desenvolvimento se manifesta principalmente nas habilidades de comunicação e socialização e em comportamentos que incidem mais, né, comportamentos estereotipados, repetitivos, focos de interesses mais restritos. Então, acho que isso define, assim, toda uma gama de características e sintomas que representa a ideia do autismo. Muitas vezes a gente também observa o atraso de fala, né, que é um sinal muito evidente que geralmente chama a atenção dos pais. E aí, quando a criança, né, apresenta atraso de fala, a família começa a despertar a investigação pelos transtornos do neurodesenvolvimento. E muitas vezes, nesse momento, começa a disparar toda a investigação clínica com o neuropediatra, com o pediatra, para entender o motivo daquela ausência de comunicação verbal. E aí começa toda a busca pelo diagnóstico. Mas o que faz? Porque há algum tempo se dizia o seguinte: a gente não falava em autismo, a gente falava em pessoa com autismo. Uhum. Isso eu entendo que isso é muito mais recente, né? Ou é muito mais recente, ou os diagnósticos eles começaram, quer dizer, como é que é isso? E só para a gente poder identificar, a Priscila, ela trouxe agora uma situação, a dificuldade, ou a deficiência, ou o atraso, né, na fala. Mas como é que, de quando, como é que se identifica, né? Quais são as outras características e tal, só para a gente poder fazer os cortes. Porque a pessoa falava assim, não, com todo respeito, isso aqui não sei, na minha cabeça vem com a licença natural, porque senão depois vem aquelas coisas, porque teve uma fala, não. A gente pede licença. Há uma deficiência, há um atraso, há um retardo mental, alguma coisa nesse sentido que se falava antigamente, né? Há um tempo. Quer dizer, e hoje a gente começa a trazer isso como autismo, por exemplo. Então, só para vocês... Como é essa coisa do diagnóstico? Quais os outros gatilhos que se traz hoje? Vamos começar a trazer mais isso para pais, principalmente. Sim, a Priscila bem colocou que a parte da fala, às vezes, é o sinal mais gritante que leva a família a uma investigação. Porque ela é fonoaudióloga. Isso, e ela está corretíssima. Ela trouxe para a área dela. Sim, mas o que ela colocou aqui é o principal mesmo identificado. Mas há outros sinais que a gente também identifica muito antes da criança começar a falar o teu esperado. Por exemplo, a criança não faz tanto contato visual com a mãe, não se interessa tanto por certos brinquedos, parece não reagir a determinados sons, né? Não usa o apontar, né? Não usa o apontar. E a gente tem que apontar? Apontar. Usar esse movimento como gesto para indicar o que quer, né? O que está procurando. E a gente tem casos ainda de crianças que se desenvolvem dentro do esperado, até mais ou menos um ano e pouquinho, e aí começa a apresentar uma perda de habilidades, e a família começa a ficar muito preocupada. E aí leva para a investigação também.
Então, é nessa fase que a avaliação precoce é muito importante, porque quanto antes a gente entende que tem ali possibilidades de um autismo, o tratamento pode ser feito de forma precoce, a qualidade de vida é muito melhor para aquela pessoa. Mas ela leva para quem? Ela leva para pediatra, a partir do pediatra e tal, ou ela já leva já para um psicólogo ou para um fonoaudiólogo? Qual é o caminho? Geralmente, eles buscam o pediatra quando eles observam... As crianças fazem acompanhamentos de rotina com o pediatra, né? E nesses acompanhamentos de rotina, geralmente os pais levam os sinais que eles observam ou a falta de algumas competências e habilidades para aquela faixa etária, e aí o pediatra começa a buscar as investigações, procura o fonoaudiólogo, o psicólogo, as avaliações auditivas, faz toda a busca diagnóstica e coloca muitas vezes esse paciente em tratamento para manter a investigação. Inclusive, é pedido que o pediatra aplique o MCHAT, né, que é uma escala de rastreamento, para identificar o quanto realmente tem ali de indicativo de autismo numa criança pequena. Mas voltando ainda, só para, como eu disse para vocês, o termo autismo, ele é recente, ou não? Não, ele já é antigo, só não era tão conhecido. A gente já teve uma fase em que as pessoas com autismo eram mais assim explicadas por lendas, explicações místicas. Houve uma fase que era entendido como um tipo de esquizofrenia, e aí foi-se entendido que era autos, pessoas voltadas para si mesmo. Então, autismo, pra dentro, isso. Né? Bom, pessoas para dentro. Isso, e depois nós tivemos o estudo de Kanner e Asperger, mostrando que não era um tipo de esquizofrenia, mas era realmente um transtorno à parte, né, disso tudo. E de lá para cá foram evoluindo, né, as explicações. E além disso, as demandas antes eram mais para os sintomas que impactavam mais as relações sociais e comunicativas. Ou seja, os autistas de mais suporte ficavam mais evidentes e aí eram diagnosticados. Hoje, como existem outras classificações, a gente ampliou a possibilidade de fazer um diagnóstico mais direcionado. Quem tem menos sintomas ou mais leves, são identificados. Né? Isso eu queria entrar isso lá na frente, mas eles já estão antecipando. Hoje existe uma tal, não sei se é classificação, isso eles vão corrigindo, eu não vou ter receio de falar o que não tiver. À vontade. Que não tiver aí tão certo dentro da classificação de vocês. Mas hoje eu percebo que existe um diagnóstico, uma definição ou já uma classificação já de crianças. Aquela criança hoje já é uma pessoa com autismo já classificado, já definiu, não sei, é um conjunto. Para definir, precisa do quem? É um conjunto? Ou uma psicóloga, ou uma médica, ou quem é que pode definir? Quem é que tem, como a gente diz, quem é que tem poderes para quem bate o martelo. Quem bate o martelo? Isso. Quem bate o martelo? Normalmente é o neuropediatra. O problema é que é uma especialidade rara em muitas regiões. Não tem cidade com o neuropediatra. Pois é, em Friburgo nós temos assim 2, né? Pelo menos que eu tenho certeza. Não sei se tem mais algumas, Eu Priscila. acho que tem mais 3. uns 2 ou 3 que fazem atendimentos regulares no município, mas não moram no município. O neuropediatra, ele vai contar com uma avaliação clínica, porque ele não tem um exame específico que diga, nossa, fiz o exame de sangue e deu autismo. É autista, não Ou existe. tem um instrumento, nossa, apliquei aqui, não tem dúvida. Falar isso, queria voltar. Quer dizer, a gente pode dizer isso aqui, não existe um exame de sangue, por exemplo, que possa dizer o seguinte, olha, faz o exame no laboratório, manda para os Estados Unidos esse exame, faz um exame aqui de saliva, alguma coisa que possa definir como autista? Porém, o neuropediatra costuma pedir alguns exames para descartar outras possibilidades ou somar informações. Uma delas é feita pela Priscila, né, Priscila? Então, geralmente, quando eles iniciam essa avaliação, eles fazem esse primeiro atendimento com a criança e direcionam para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe é composta por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogos, psicomotricistas, enfim, uma gama de profissionais especializados que vai avaliar as habilidades das crianças, né, do neurodesenvolvimento e vai entender quais os sinais e sintomas que vão de encontro ao transtorno do espectro do autismo. Mas antes desse momento, a gente precisa entender se existem algumas outras
patologias associadas ou algum outro transtorno que possa estar trazendo aquele comportamento. Por exemplo, uma criança com perda auditiva, ela pode também manifestar comportamentos repetitivos, agitação, atraso na fala. E aí precisa descartar a perda auditiva para entender se existe o autismo. Veja só, a gente tem, eu não vou falar aqui, tem um termo que eu aprendi mais recentemente, que foi aquela coisa, no meu tempo, não, meu tempo é esse, eu vivo o tempo de agora, né? Né? Então, o tempo de agora, né? Eu aprendi com Cortella, né? Naquele tempo, né? No meu tempo, nós estamos vivendo juntos agora aqui. Mas a gente vivia muito aquela coisa do teste do pezinho, né? Porque o teste do pezinho, ele definia, graças a Deus. Né? Fizemos o teste do pezinho, não deu nada. Né? Aí ainda é feito, né? Tem o teste da orelhinha. Tem o teste da orelhinha. É diferente? Um teste para avaliar a audição dos bebês ao nascimento. A audição? A audição. Tem que ser feito com um bebê novinho. Isso, de preferência antes da alta hospitalar. Da audição. Isso. Tal. Existe um teste específico, que é uma avaliação objetiva. Que não obrigatório? Obrigatório, tem uma lei. Quando sai da... preferencialmente antes de sair da maternidade. O teste é um teste objetivo, que é feito com um equipamento que emite um som que capta a resposta da orelhinha do bebê sem precisar que ele responda nada. E aí, quando existe um funcionamento adequado da orelhinha do bebê, a gente tem uma resposta. E essa resposta nos dá a percepção da audição da criança naquele momento, se ela escuta ou não escuta. Olha só como é que eu estou atrasado, meus filhos já estão lá com a idade de vocês. É tudo diferente. Então, quer dizer, mas isso só na rede pública ou na rede privada também? Não, na rede privada. Isso é uma lei no território nacional. Mas não pode sair da maternidade? Depende da região. Preferencialmente feito anite da alta hospitalar. E fala pra gente isso. Já começou nesse negócio de preferencialmente, que não é obrigatório. Porque existem regiões do país, assim, foi até minha dissertação de mestrado. Que bom, foi viu? Isso, Ela estava toda constrangida na hora de falar. Olha, você não sei se eu vou sair daqui, então agora já está. Porque agora entrou no meu nicho, vontade, né? Tá confortável. Então, minha dissertação de mestrado foi em triagem auditiva neonatal. Na verdade, eu me direcionei a pesquisar o município do Rio de Janeiro. Mas quando a gente estuda todo o território nacional para entender como que essa lei está sendo usada e aplicada dentro do território nacional. Né? Existem regiões do Brasil que ainda hoje não conseguem fazer o teste da orelhinha dentro da maternidade, né? Mas a orientação é que o teste da orelhinha seja realizado preferencialmente antes da alta hospitalar ou até 1 mês de vida do bebê. É um equipamento. Ou preferencialmente antes da alta ou até 1 mês de vida, para que se esse bebê tenha qualquer alteração no teste da orelhinha, ele possa ser direcionado para o otorrino e aí sim fazer a avaliação e o diagnóstico da condição auditiva dele. Com o propósito de ver a questão do déficit auditivo. Com déficit de audição. De audição, isso. Audição. Porque às vezes a gente tem um bebezinho que não está respondendo bem a som e a gente pensa, será que pode ser autismo? Ele não está muito ligado aos estímulos do ambiente? Às vezes ele tem uma perda auditiva que justifica aquilo. Então a gente já consegue considerar outras possibilidades que não o autismo. Agora, sabe que interessante? No campo da ciência está surgindo aí um software de eye tracking. E está sendo desenvolvido, e a esperança é que seja também aplicado com crianças pequenininhas. Esse software detecta onde você está fazendo seu contato visual. E os testes têm mostrado que pessoas com autismo têm um padrão diferenciado de olhar cenários, pessoas. Então, esse teste está mostrando que se a gente aplicar em crianças ainda pequenas, a gente já consegue entender que tem um comportamento atípico. E isso pode favorecer o diagnóstico precoce se realmente o software, começar a ser usado. Olha só, vocês estão antecipando tanta coisa. Desculpa. Furar, eu vou daqui a pouco. É a paixão pelo assunto, mas está excelente. Porque a gente, esse roteiro todo, a Anne e a Carol, que trabalham aqui na produção com a gente, elas às vezes ficam loucas, né? Elas trabalham aqui e tal, mas isso é excelente, porque isso é a fluidez. Porque eu quero falar depois daquela questão que eu abri, quando eu fiz aquela... Não foi sensacionalismo de falar dos 36, eu quero que vocês cheguem lá. É impacto para falar das pessoas, para que elas possam estar ali com a gente. Mas
Porque eu queria chegar lá na frente e dizer o seguinte, não é para falar se tem cura ou não tem cura. Não é essa a questão. Por exemplo, eu sou diabético 2. Vou entregando aqui, cada programa eu vou entregando. Minha mulher fala lá, você fala das coisas. Não, isso aqui eu sou o mediador e a gente chega a um ponto na vida que a gente não tem a gente não tem nada que possa, a gente é transparente nas coisas, né? E a gente vai aprendendo, a gente aprende muito aqui. Então, diabetes tem cura? Né? Então, o que acontece? Mas eu vou me controlando. Hoje eu estou fazendo aqui, eu tenho um sensor aqui, né? E não sou insulino diabético, mas tenho um sensor que eu coloco aqui aplico esse sensor aqui, aí o que acontece? Eu vou aqui, coloco aqui, vou colocá-lo e vou ver quanto é que eu estou agora com a minha tal. Estou agora com 110. Não tá legal, mas não tá fora do negócio, ok? Então, o que acontece? Mas eu vou me controlando, é isso que eu estou falando. Então, eu vou me controlando. Então, eu não como açúcar, não como farinha e tal. Aí eu pergunto o seguinte, mas eu vou controlando para que eu não fuja e não tenha problemas maiores. A pergunta é a seguinte, com esse software que você falou do tracking, você consegue, antecipando as questões com relação mais cedo possível, você consegue dar aí uma atenção de modo que essa criança, esse bebê, ele possa ter uma diferença lá na frente e não seja classificado, identificado, diagnosticado lá na frente com uma perda muito maior se ele não tivesse. Isso que eu quero dizer. Sim, ou seja, então é esse camarada aqui. Eu não quero ser um diabético 1. Isso que eu quero dizer para vocês. Isso. Até mais ou menos 2 anos de idade, a gente tem uma coisa chamada apoptose neural. O que significa isso? Nós nascemos com uma capacidade incrível neurológica, mas ao longo desse período a gente vai desligando algumas habilidades que não são tão necessárias. O problema no autismo é que às vezes o cérebro desliga habilidades que são necessárias e por isso às vezes acontece aquela perda e tal. Quando a gente consegue uma intervenção logo nesses primeiros anos de vida, a gente consegue fazer com que o cérebro desenvolva ainda mais essas habilidades e não haja tanta perda. Então o desenvolvimento dessa criança vai ser muito melhor em comparação a uma outra que tem também ali um transtorno no desenvolvimento e não teve essa atenção precoce. Por isso que, por exemplo, independente do diagnóstico, tanto a Priscila quanto eu fazemos a intervenção, independente do diagnóstico. Se você tem ali uma criança com atraso de desenvolvimento, ela já tem que receber, né, tratamento. Exatamente. Eu sempre falo isso com as mães. O caminho que a gente vai percorrer, ele não é determinante. O que importa é o que a gente está observando, que sinais que eu estou observando, que estão diferentes do que a gente esperava para esse momento do desenvolvimento. E vamos intervir nisso, vamos intervir nas estimulações adequadas para a gente poder direcionar tanto para um diagnóstico mais assertivo, quanto para reduzir as demandas relacionadas ao neurodesenvolvimento. E aí, ter ou não ter cura não é a questão. É como a gente vai conduzir e qual é a funcionalidade que a gente vai dar para essa criança. Qual é a habilidade comunicativa, qual é a inserção social. E aí a gente pensando, né, a gente falou de audição e de autismo, nenhuma das duas tem cura, mas a gente tem recursos, seja eles tecnológicos, seja eles terapêuticos, que vão conduzir para uma melhor qualidade de vida. Então é nisso que a gente como terapeuta pensa, né? Como que a gente vai oferecer de modo mais precoce esse tratamento. Inclusive tem uma frase que a gente usa muito no meio, que é dizer assim, autismo não tem cura porque não é uma doença, é uma condição que nasce com o sujeito. E essa condição pode ser diagnosticado em nível 1, 2 e 3, e é isso que tem a ver o diagnóstico precoce. Esses níveis são móveis. Desculpe, mas o que é condição nível 1, 2 e 3? Sempre quando a gente fala um termo mais técnico, é importante que a gente, senão a pessoa ela está nos acompanhando, aí chega uma hora que ela mergulha e não sobe. Verdade. Então, nós temos aí em voga 2 manuais diagnósticos, né, estatísticos dos transtornos mentais. Um deles é o DSM-5, que fala do
autismo em níveis de suporte. DSM-5 é o nome desse manual que é amplamente utilizado em alguns países e tal. Sim. E ele vai falar do autismo em níveis de suporte, dizendo que tem o nível 1 de suporte, ele precisa de algum tipo de suporte, o nível 2 que precisa de um suporte ainda mais substancial e o nível 3 de um suporte ainda maior. O que a gente tem é que quando o tratamento começa precocemente ou quando ele é feito adequadamente ao longo da vida, ainda que não comece logo nos primeiros anos de vida, uma pessoa com um determinado nível de suporte pode vir, né, a alcançar um outro nível mais leve, né? A gente tem o exemplo do Edinho, da Fátima de Quante, que eu sempre cito, é uma brasileira que vive na Austrália. O menino dela começou a falar aos 12 anos, né? Apresentava comportamentos assim, de nível 3 de suporte, e hoje o Edinho dá palestra, tem uma vida altamente funcional porque ele recebeu o tratamento adequado. Aqui a gente tem o seguinte, eu queria agora já passar para vocês algumas coisas, por exemplo, o que a gente colocou e trazendo, nós fizemos aqui uma contextualização longa de quase meia hora, mas acho que foi muito importante. Mas vamos trabalhar com os dados, né? Então, que nós temos aqui. Então, segundo dados do Centro de Controle de Doenças de Prevenção, aqui que diz o seguinte: nos Estados Unidos existem aqui casos de autismo a cada 110 pessoas. Hoje, o autismo em cada 110 pessoas no mundo. Mas aqui o que eu iniciei falando para vocês é o seguinte: de acordo com o mais recente estudo desse relatório do Centro de Controle de Doenças de Prevenção no mundo, de cada 100 pessoas, 36 crianças, uma é autista. Aquela questão que eu falei da questão do ônibus. Eu queria que vocês abordassem isso. Eu falei não com a questão do sensacionalismo, mas porque isso me impactou muito quando antes de iniciar o nosso programa nós falamos. Apenas em 1993 que a síndrome foi adicionada à Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Tá? Eu queria só que vocês fizessem um comentário e aí, a partir daí eu vou começar a trazer informações e elementos para que eles comentassem. Comentem, por favor, essa questão dos 36 aí. Então, os dados dessa prevalência ainda são muito complicados, porque o CDC é uma instituição altamente validada no campo científico, mas eles têm um recorte de uma pesquisa feita num determinado local com um determinado número, uma faixa etária, né? E se chegou a esse número de uma pessoa com um diagnóstico para cada 36 nascimentos. Sim. Agora, exatamente por isso que nós lutamos tanto para que fosse incluída no censo no Brasil a pergunta sobre o autismo, para que a gente pudesse ter dados mais fidedignos dentro do nosso país, porque a gente não tem ainda. Foi incluído? Isso, mas foi incluído como aquela questão, aquela pergunta especial que é feita acho que de 10 em 10 casas, me parece, ela não é feita em todas as casas. Então a gente vai ter uma estimativa desse número. Agora, um outro dado estatístico que a gente tem buscado que vai ajudar é justamente a questão da carteirinha, né, do CIPTEA. Ah, tá. Por quê? À medida, aqui em Friburgo também, né, a gente tem uma carteirinha, à medida que as pessoas levam lá, né, o laudo, pegam essa carteirinha, nós temos uma estatística do número de pessoas, inclusive por regiões. Então, assim, a gente consegue investir mais em ações públicas de acordo com cada região para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A carteirinha que você diz é a pessoa que hoje já está identificada, o familiar. Já está com diagnóstico. Já está com diagnóstico. Isso, com diagnóstico fechado. Mas hoje nós temos, em termos de já identificados, aqui nós estamos falando do seguinte. Na estimativa, não identificados ou que seja, a gente tem essa. Espera-se, né? Espera-se, boa. Mas vocês têm números já hoje do que está identificado? Ou seja, no Brasil já tem identificados e tal, já existe isso? No Brasil a gente ainda está em busca com a ajuda do censo e da identificação mesmo, né? Por carteirinha. Mas já tem, vamos supor, nós estamos falando, né? Você está falando desse número, né? Que é muito divulgado na internet dos 200 milhões. Isso foi um cálculo feito a partir dessa estimativa do CDC. Então, se pegou um número total de pessoas no Brasil, se fez o cálculo. Bom, então quantos grupos de 36 nós temos para saber quantas seriam
seriam autistas. Então. Mas foi feito em forma de estimativa. Mas em termos, quer dizer, oficialmente falando. Ainda não. Mas aí vamos falar em termos, nós estamos em Nova Friburgo, estado do Rio. Falo sempre isso por quê? Porque hoje nós estamos gerando aqui a imagem, oficialmente, ela sai daqui de Nova Friburgo, ela vai para Teresópolis, Petrópolis, isso aqui direto. E fora que nós estamos num pool aqui de imagens que também ele vai para São Paulo, para mais de 100 emissoras, né? Também aqui, e também nas redes sociais, né? No YouTube e tal. Então nós estamos hoje não só para Nova Friburgo, de onde é gerado aqui nesse espaço, mas para o Brasil todo e para o mundo todo. Então, mas na sede hoje dessa emissora, nessa cidade, nós temos números oficialmente de quantos hoje, eventualmente, de carteirinhas nós temos de 200 mil em Nova Friburgo, que somos de habitantes. Quantos autistas, é uma palavra que não seria essa, mas oficialmente se tem em Nova Friburgo? Ainda não com diagnóstico temos. oficialmente tem? Nós ainda não temos. A Secretaria de Educação fez um levantamento bem interessante, mas para pessoas em idade escolar, né? Então eles têm ali um número de pessoas com laudo, pessoas em investigação, mas isso não cobre toda a população da cidade, porque nós temos, né, adultos, pessoas fora da escola. Mas então são números que nós temos ainda soltos, não totalmente oficial. Eu acho que agora tem existido essa mobilização para entender, até para haver uma reestruturação da rede de saúde, da rede de educação para receber essas pessoas, né? E ações políticas também em geral, né? Qual bairro precisa de mais assistência, que direitos nós podemos lutar por eles, né? E também nós estamos falando aqui de algo que, sinceramente, é recente, de 93 para cá, né? Então, a partir do momento que se coloca que a síndrome foi adicionada à Classificação Internacional das Doenças da Organização de Saúde de 93, então nós estamos falando de 93 para cá, 2003, né, 2013, 2023, são 30 anos que nós estamos falando. Aqui nós temos aqui uma questão da lei, aqui a Lei Berenice Piana, né? Criou a Política Nacional de Proteção ao Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, né? Tratamento de terapias e medicamentos pelo Sistema Único. Eu queria trazer isso para vocês. Eu não sei se vocês fazem parte do sistema. Eu atuo em Cachoeiras, né? pelo SUS. Como é que está hoje a questão do sistema hoje? Muito difícil. Assim, a Priscila e eu atuamos na rede particular, né? Priscila com a Sense, eu com Espaço Plural Intervenção, e nós já vemos que muitas vezes, mesmo na situação particular, no campo particular, é uma luta das famílias muitas vezes conseguirem o tratamento, o acesso. O SUS é ainda mais difícil, né? Em Cachoeiras de Macacu, especificamente, a prefeitura de lá criou bases para que esse projeto fosse criado e foi encabeçado pela doutora Gislaine, que é neuropediatra daqui de Friburgo. A doutora Gislaine abriu lá esse projeto, me convidou, fui, e hoje lá nós temos o atendimento com ela, temos a avaliação multidisciplinar, então o cidadão de Cachoeiras de Macacu que está em investigação, que ela identificou que há uma possibilidade de autismo, manda para esse setor, para nossa equipe, e a criança passa por uma psicopedagoga, uma psicóloga, uma fonoaudióloga. No final sai ali um relatório indicando o quão é possível que ela realmente tenha ou não tenha o diagnóstico de transtorno de espectro autista, isso dá base para o diagnóstico feito pela médica. E sai com um PTS, que é um plano de tratamento singular. Ou seja, quando ela vai para um tratamento individualizado ou em grupo, ela tem ali já as bases para o terapeuta dar continuidade. Temos as oficinas que são feitas nas EFSFs, que visa preparar esses pais para trabalhar com os filhos, para desenvolver os filhos, ensinar os pais a desenvolver os filhos. As reuniões de orientação parental, o foco lá é a orientação familiar, porque é muito importante. O autismo, ele não consegue bons resultados em termos de tratamento se a família não estiver envolvida. Mas dentro disso, também mais uma outra questão, que aí eu trago, pelo conhecimento que a gente tem hoje de famílias que passam por essa questão, que acaba não se tendo a estrutura familiar emocional, principalmente, tá, para se dar o atendimento, né, a essa questão. Então, você está falando uma situação, nós temos conhecimento aqui de famílias que hoje acabam se
desestruturando em função, primeiro, com todo respeito, e aqui, mais uma vez, a gente tem que, porque falou, então vem aquela coisa, às vezes está ficando chato o mundo, né? Porque a gente não pode falar isso, não pode falar aquilo, falou aquilo, está politicamente errado e tal. Então, vamos falar o quê? Vamos falar aquilo, vamos corta, não faz. Como é que é? Não dá like. Aliás, o Marconi, tá aí o telefone, tá? Tem aí o nosso QR Code, também depois tem que colocar o telefone, Marconi. Aí também, não coloca só o QR Code não, porque tem gente que reclama, fala mas eu gosto do telefone. Também e tal, né? Eu gosto de QR Code, eu gosto que bota o telefone depois também, porque a moda antiga. Mas estou falando que fica chato, porque às vezes a pessoa é o seguinte, a pessoa se desestrutura, tá? Emocionalmente e tal. Por quê? Porque ela leva um choque quando acontece o seguinte, ela não aceita. Tá? É aquele negócio de falar assim, meu filho, é que vocês falam, desculpa, toda hora eu tenho que voltar lá, porque você fala o seguinte, né? Meu filho não é autista, tem que falar o seguinte, tem que me corrigir. Não é que não pode falar, gente, não é que não pode falar, mas hoje tem que falar, igual aquele negócio, né? Portador de deficiência, né? Pessoa com deficiência. Tem que, alguns termos caíram em desuso. Né? Daqui a pouco vamos falar, não tem mais Asperger. Então a gente tem que saber, tem que atualizar. Então, né, hoje é pessoa com autismo. Então o que acontece? Na hora que você sai de um consultório, tá? E a pessoa fala assim, seu filho tem autismo. Aí o que acontece? Aí eu falei, meu filho não tem autismo não, ele é elevado, né? Ele é assim, ele é sapeca, é brincalhão, gosta de morder as crianças no colégio, né? Não é assim? Eu já ouvi falar coisas nesse sentido, né? Não, eu acho assim, que a gente tem visto, né? A nossa experiência clínica tem trazido muito um olhar para a terapia centrada na família. Se a gente não tiver toda uma estrutura que dê suporte a essa família, desde quando ela chega até quando ela engaja realmente no processo terapêutico, e desde quando ela entende que ela é o agente modificador do filho dela, a gente fica com um processo terapêutico enorme, denso e que pouco evolui. Porque quando a família entende essa parceria, terapeuta, família, clínica, família, a gente tem um resultado e a gente muda o nível de suporte, a gente dá oportunidades comunicativas e sociais muito maiores do que só o cenário terapêutico, né? Porque a criança, quando a mãe entende o que a gente está fazendo ali na terapia, ela vai reproduzir nos outros ambientes, ela vai reproduzir em casa, ela vai reproduzir com os familiares, isso vai trazer muito mais resultado para a gente. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar muito, né, Monara, nessa abordagem, nesse suporte familiar, nessa assessoria, nessa orientação parental contínua ao longo do tratamento, né? A gente chama de terapia indireta, né? Então, atuar com a criança, fazer a terapia com a criança e estar orientando e instrumentalizando essa família para aprender as atividades, as tarefas, os manejos comportamentais para que ela consiga manter em casa isso. Mas o que eu falei é porque recentemente eu tomei conhecimento de uma situação que era essa. Uma família teve com uma neuropediatra e lá se identificou que essa criança era portadora. Era uma pessoa com autismo. É uma pessoa com autismo. E aí o que aconteceu? A pessoa falou, não é assim, a pessoa, ela é brincalhona e tal, às vezes ela tem a situação, não. E aí o que acontece? Foram para casa, quem está errada existe uma fase, né? É a negação, é o luto. É o luto. Você, quando tem um filho, você idealiza esse filho, né? Imagina como ele vai ser, as coisas que ele vai fazer, dá um nome para ele, já pensando nas características que você espera para ele, né? E aí, quando você recebe um diagnóstico, há um luto, ou seja, aquela imagem idealizada que eu tinha do meu filho não é aquela que bem está ali na minha frente. Então, isso já é difícil a aceitação. Um segundo ponto é o medo do preconceito. Como é que vão tratar meu filho? Então, às vezes, eu aceito o diagnóstico, mas como a sociedade vai aceitar? Eles vão aceitar bem na escola? Vão chamar meu filho para as festinhas de aniversário? E uma outra coisa que a gente estava conversando, né, Priscila, que a Priscila até levantou, é a questão do fator genético, né? Hoje a gente sabe que 97 a 99% dos casos de autismo são explicados por uma origem genética, né? A Priscila estava colocando sobre isso. E a gente estava falando justamente sobre isso, que quando chega um diagnóstico dentro de casa, muitas vezes acontece a negação de um
do pai ou da mãe ou de um familiar pela própria identificação com aqueles sinais. Então, ele pode ser uma pessoa com autismo e não ter sido diagnosticada. E aí, ele se identifica com aquela situação. Olha. E aí tem uma resistência inicial, muitas vezes, e depois, com o próprio tratamento do filho, com essa aproximação da equipe terapêutica, ele começa a observar a necessidade também dele se identificar e passar por uma avaliação. Poxa, o que vocês falaram agora, eu queria até que fosse repetido de uma forma, porque isso traz talvez algo que seja de uma relevância dentro do programa, um conteúdo muito forte. Quando é identificado, quando se sai de um consultório com a identificação, com o diagnóstico de um filho como uma pessoa autismo, com né? autismo, via de regra, né? Isso é comum? Como é que essa incidência? Ou pode-se buscar isso? Ou a pessoa, o próprio profissional, ele já traz faz essa provocação? Como é que é feito isso? Ou a pessoa já se vê? Porque você falou uma coisa muito forte, hein? Então, eu não sei se a Monara... a gente tem algumas situações. Quando a mãe se identifica, e aí a gente percebe muito um sentimento, às vezes, de culpa inicialmente, porque ela se identifica com os mesmos sinais do filho. E às vezes a gente sente em outras situações, quando o pai... ele se identifica, às vezes ele cria uma resistência ao diagnóstico do filho, e aí a mãe fica sem um pouco de rede de apoio, até ele entender esse processo e participar e se engajar A gente tem história de pais que vão embora, né? Que não conseguem lidar com o tratamento, e às vezes a mãe fica sozinha nisso, né? A gente acompanha muitas famílias nessa situação. Então é uma situação Eu bem acho grave, que tem duas né? situações, quando a mãe se identifica ou quando o pai se identifica mais próximo. A mãe, às vezes, não todas, É. mas muitas trazem essa questão, a culpa é minha. E assim, houve um tempo até que se falava em mães geladeiras como a causa do autismo. Isso já caiu por terra. não existe. Mas durante um tempo, não entendi. se acreditou que as mães eram culpadas das crianças nascerem com autismo. Diziam-se que elas eram muito frias, não davam amor, e aí aquela criança desenvolvia esse transtorno. Quando se conhecia muito pouco. Isso já caiu por terra, já ficou comprovado que não tem nada a ver, e que as causas do autismo são basicamente de dois grupos, né? Como eu disse, de 97% a 99% chances de serem genéticas, desse número, 81 hereditárias, e causas ambientais, mas são ambientais do útero, tá? Do período em que a criança esteve no... Não tem isso assim, a criança nasceu, foi exposta a um ambiente e aí veio o diagnóstico, não. E tem a questão da prematuridade também, né? Com o aumento da sobrevida dos bebês, né? Pelos recursos médicos, os bebês têm chance também, a prematuridade também tem uma relação com o autismo, né? E tem a ver com, né, o ambiente uterino, Isso. né? Então, a probabilidade, né, quer dizer, é de ser genético. O que quer dizer genético e não hereditário? Isso é importante explicar. Isso é legal falar. Por favor. A gente fala o seguinte, de 97% a 99% são causas genéticas, genéticas, ou seja, ela tem uma explicação ali de um gene, né? Desse número, 81 são hereditárias. Isso significa que uma boa parte das pessoas que recebem o diagnóstico tem alguém na família que também tem o transtorno do espectro autista. Então é muito comum a gente encontrar ou no pai ou na mãe, ou alguém fala assim, olha, você sabe que o avô era meio caladão, não falava muito, e aí quando você começa a investigar, você fala, olha como bate, mas na época não se sabia. Agora, há casos em que não há uma ancestralidade, mas há uma combinação genética daquele homem com aquela mulher, e aí há as condições ali para o nascimento com o transtorno. E fora a parte, nós temos também, né, evidências científicas de que algumas coisas que acontecem durante o processo de gestação interferem também na vinda ou não com esse diagnóstico. Isso. Até a própria exposição do pós-nascimento, né? Das outras questões que trazem a prematuridade, né? E a gente tem, assim, o ácido valproico, hoje em dia já tem sido indicado que é uma substância que entra em medicamentos anticonvulsionantes, né? Que são dados à mulher. O uso da maconha durante a gestação, né? Então, a gente tem aí alguns fatores, mas a ciência ainda está engateando, se a gente pode falar assim, em termos de autismo, né? E é sempre uma questão para os pais, né? Da onde veio, né?
que A causou, culpa de quem? né? Da onde causou E não isso? tem uma E não é questão, essa regra, né? Não é esse, na verdade, entender a causa e o que causou não vai mudar a Não. forma como a gente vai tratar, né? A gente vai tratar os sinais e sintomas daquele comportamento. Eu vou falar aqui o nome de alguns famosos para gente para que a gente possa também, vocês possam dizer para a gente agora não é quais os tipos, né? Mas quais as repercussões, porque às vezes a gente pode pensar o seguinte: as pessoas com autismo, elas ficam incapacitadas para tudo, para a vida, ou o que elas estão incapazes, só para poder ver que são as pessoas, algumas pessoas que às vezes foram identificadas com autismo e que estão aí na vida e que conseguem e que estão hoje em condições e impostos, né, de trabalho e hoje repercutem no mundo e tal, e que isso não foi motivo nenhum que pudesse ser hoje situação, pelo contrário, né? São exposição para poder dizer. Mas eu também quero ver o seguinte: foram identificadas ao tempo. Eu queria que você fizesse um comentário com relação a isso. Olha só. A título de curiosidade, são autistas diagnosticados algumas celebridades e personalidades conhecidas como Elon Musk, né? Elon Musk é aquele camarada que hoje, né, é o camarada lá dos carros elétricos, por exemplo, e tal, levar o pessoal com aquele ônibus espacial, Anthony Hopkins, né, quer dizer, ator, Danilo Gentili, Greta Thunberg, Letícia Sabatella, Bill Gates, Tim Burton, Leila Moreno e vários outros que tem aí. E tem um caso recente do Mion, né? Do filho do Romeu. Do filho do Mion, né? Que faz aquela campanha. Queria que vocês falassem com relação a isso, né? A identificação, ao quadro, a classificação e tal, para que a gente pudesse também, porque a gente falou assim no geral, né? E acho que está na hora da gente começar já a trabalhar isso. Estamos chegando no final do programa para a gente trazer essa questão de tabus e tal, como é que a gente vive, convive e tal, né? É o medo das famílias, né? Como é que meu filho vai ser produtivo? Não vai? Vai ter um funcionamento? Isso. A gente tem aí grandes nomes. A Temple Grandin tem um filme, ela é zootecnista, conhecida em vários países, né? São pessoas com níveis de suporte diferentes. À medida que você recebe o tratamento adequado, você consegue sim ter uma qualidade de vida, ingressar no mercado de trabalho, ser uma referência naquilo que você está desenvolvendo. E aí, né, você perguntou aí sobre como é que a gente classifica isso, além dos níveis de suporte. Então, no Brasil, a gente usa um outro manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o CID. E nós estamos na 11ª edição, então CID 11. No Brasil, a gente nem vai falar de níveis de suporte, mas a gente vai falar do autismo em relação à comorbidade com deficiência intelectual ou não, e a presença de leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional. Então, o diagnóstico é dado dentro desses subtipos, né, dentro dessa classificação. E aí uma coisa importante que a gente estava falando antes do programa, que é a comunicação funcional. Ela pode estar relacionada à fala ou não. Então, ser comunicador não significa conseguir falar. Você pode se comunicar de várias formas, desde que você tenha uma boa compreensão verbal, compreensão do contexto, das situações, você consegue se expressar de várias formas, seja por uma comunicação alternativa ou por uma comunicação oral, como a gente comumente faz. Alternativa, inclusive, com o uso de PECs, que é super conhecido, que é a troca de figuras, né? Muitas pessoas com autismo utilizam. Monara, vamos falar de tratamento. Rapidamente, temos 8 minutos. Pois tratamento, medicamentos e tal. Isso, não há um remédio. Isso, não há um remédio específico para o autismo, mas os médicos costumam utilizar uma medicação estudando caso a caso, em consideração a determinados sintomas, determinadas características que aparecem ali. Nós temos uma vasta gama, né, de possibilidades de tratamento, mas atualmente, assim, o que a gente tem com mais evidências científicas é a intervenção ABA,
ABA, que é a intervenção em análise do comportamento aplicada, baseada na ciência da análise do comportamento. E ela tem algumas características para funcionar bem, né? Uma delas é que é uma intervenção que pode ser intensiva, ou seja, há pessoas que chegam a receber 40 horas de intervenção semanais, né, de ABA. E, lógico, esse número varia de pessoa para pessoa. Uma outra característica é justamente essa participação da família. A família integra junto esse corpo, né, de trabalho. É um trabalho multidisciplinar e é um trabalho com ótimos resultados, dados em gráficos. Lá na Plural, a gente costuma fazer a reunião com as famílias. Final do mês a gente chama e mostra, olha aqui a evolução do teu filho. Isso faz toda a diferença no tratamento de alguém com autismo. A partir de que idade o diagnóstico pode ser feito? Tem uma idade própria com relação a isso? Olha, a gente não tem uma idade muito bem estruturada ali, mas é feito logo nos primeiros anos de vida. Isso é até um termo polêmico. Alguns médicos emitem um diagnóstico provisório, porque às vezes a pessoa tem muitos sintomas, a gente ainda não tem condições de bater o martelo, mas ela precisa receber a intervenção. E às vezes recebendo a intervenção, isso que a Priscila falou, às vezes tem uma outra condição que parece o autismo, mas não é, e aí lá na frente se consegue ajustar melhor esse diagnóstico. E para além, assim, do que a Manuela falou sobre o ABA, né? Existem várias metodologias, o ABA é uma das metodologias, né? Uma abordagem, né? É uma abordagem, né? Mas existem outras abordagens que podem também ter bons resultados, né? E a gente sempre, né? Pelo menos lá na clínica, a gente tem sempre esse cuidado. A gente trabalha com várias abordagens, com outros métodos fonoaudiológicos, como prompt, como outras intervenções também associadas à abordagem ABA ou a outras formas de tratamento que também podem trazer benefícios. Então, assim, o que eu, né, como fonoaudióloga, penso que a gente precisa entender a individualidade da criança, entender a necessidade daquela família e estruturar todo o plano terapêutico dela em torno daquela necessidade, né? E aí as metodologias, eu sempre falo isso com as mães, que a gente tem uma mochila de recursos ali, métodos, abordagens, e a gente vai usar aquilo que for mais direcionado para a criança, que a gente não precisa estar ali focado apenas numa forma de tratamento, né? Que a gente pode abrir isso para discutir com a família e trabalhar isso em comum acordo com eles, assim como a Manara faz muito bem com a abordagem dela, né, com a ABA. A gente também usa a ABA lá na ciência, né? E além disso a gente tem outras formas de oferta de trabalho terapêutico, mas que a gente consiga olhar para as famílias também, né? Acho que a Monera tem esse cuidado todo lá, como ela falou, de trazer para a necessidade, para a realidade, para o entendimento deles o que é esse tratamento, como a gente vai fazer isso em conjunto com eles, né? Independente, talvez, da forma que a gente escolha para tratar, mas que eles estejam entendidos do que a gente está fazendo. Monara, nós estamos terminando, Priscila, mas eu, quando entrei aqui, antes do programa, eu falava com você com relação a um termo que é Asperger. E esse termo, recentemente, uma pessoa das minhas relações, né, um amigo, me disse o seguinte: recentemente, caiu minha ficha e eu fui identificado, diagnosticado como Asperger. E eu lido bem com isso e tal, coisa nesse sentido e tal. Pessoa bem, trabalha muito bem, não mudou nada a vida dele, mas só teve um diagnóstico com relação a isso. Aí cheguei aqui hoje, comecei a falar, mas você falou assim, não existe mais isso e tal. Aí eu queria que um de vocês falasse, ou das duas falasse, mais um minutinho. Quer dizer, não falo mais isso, estou proibido, estou não sei o que tal, mas que você falasse para todo mundo. Já que você vai falar para mim, fala para aqui, para 10 mil pessoas aqui, ou 100 mil pessoas. Na Asperger, como é que é? Não é uma proibição, mas assim... uma recomendação, então. O Asperger era um subtipo dentro do diagnóstico que se utilizava no CID-10, né? Então, no CID-10 nós tínhamos vários tipos de autismo, um deles era do Asperger. A evolução, né, da ciência vai acontecendo e a gente percebeu a necessidade de criar um CID-11 com outras nomenclaturas. Sim. Então, assim, a síndrome de Rett já não é considerada dentro, né, do transtorno do espectro autista. E o Asperger também, porque as características que definiam esse tipo de autismo, elas podem ser melhor explicadas de outras formas. Então, por isso, hoje a nomenclatura é outra, como a gente colocou. E presente também em outras
em outras classificações, né? Como a gente estava falando da alta habilidade, né? Que se vinculava o Asperger à alta habilidade. Né? A alta habilidade pode estar presente em outros, em conjunto com outros sinais, né? Sim. Não só como se fosse uma condição exclusiva, né? Eu posso ter o autismo e altas habilidades, Isso. como eu posso ter o autismo e deficiência intelectual ou inteligência dentro da média. Isso, né? isso aí. Olha só, nós estamos terminando o programa. Priscila, quero dizer para você o seguinte, não doeu muito pouco, né? A Priscila estava preocupada, não começa comigo e tal, mas acontece o seguinte, quando a gente fala daquilo principalmente que a gente conhece, né? A gente vai, aos poucos, a gente vai dominar, a gente domina naturalmente o assunto, a questão é que a gente não tem essa preocupação das câmeras, né? As câmeras que vão procurando a gente, e ela estava muito preocupada no início, né, com relação a isso. Mas eu queria agradecer muito a vocês, queria deixar vocês para que vocês pudessem deixar a mensagem final com relação ao autismo, que acho que tem que deixar essa mensagem, e vocês são profissionais, vocês têm acho que uma responsabilidade muito grande, não só nesse mês, mas ao longo da vida de vocês. Vocês decidiram, vocês fizeram a escolha de vocês, podiam ter feito muitas outras escolhas na vida profissional de vocês, e vocês fizeram essas escolhas, e eu percebi que vocês estão felizes com o que vocês fazem, vocês estão seguras do que vocês fazem, e acho que isso é muito importante. Vocês têm um compromisso, não somente profissional, mas um compromisso de vida de vocês. Tá? E isso eu acho que isso faz muito bem a nós que estamos aqui, nessa responsabilidade de transmitir conhecimento, informação e dados para a população, e para isso que nos veio. Muito obrigado. Vocês vão ficar com a mensagem final, cada uma de vocês. Muito obrigado. Priscila, você com essa tarefa. Então, eu acho que nessa conversa toda que a gente falou, né, aqui e trouxe muitas coisas importantes, eu acho que o que mais me toca, e o que me toca todos os dias, é falar da estimulação precoce, né? É falar do olhar para a criança em desenvolvimento, do não esperar, do procurar ajuda, do procurar profissionais que estejam em contato com a informação que vai te ajudar a proporcionar uma mudança naquela qualidade de vida ao longo do tempo. Então, não esperar. Procurar sempre um profissional, ouvir opiniões, conversar com pessoas que tragam informações de qualidade, informações seguras que vão permitir a intervenção independente do diagnóstico que se faça. Né? Eu acho que essa para mim E aí pensando não só no autismo, pensando em neurodesenvolvimento. Crianças com atraso no neurodesenvolvimento devem ser estimuladas precocemente. Isso muda o direcionamento que ela vai ter ao longo da vida dela. Muito obrigado, Priscila. Manara. Então, tem uma frase do Boaventura Souza Santos, que eu não vou saber falar exatamente, mas ela diz assim: temos o direito de sermos iguais sempre que a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes sempre que a nossa igualdade nos descaracteriza. Ou seja, isso define bem o propósito das pessoas com autismo, ou seja, eles têm o direito de ser respeitados em suas diferenças, mas tratados como iguais porque eles são pessoas. Autismo não é para ser um rótulo, é para ser entendido como uma condição. Eles têm sim suas limitações, precisam de suporte, mas são pessoas incríveis que têm muito a ensinar pra gente. Que bom, foi assim e dessa forma que a gente terminou, mas não o debate, mas eu acho que a forma da gente conduzir esse tema, ela não termina hoje, e a gente vai estar aqui na Zoom buscando levar sempre mais conhecimento e com relação ao autismo. O autismo está presente no dia a dia, na vida da gente, na vida da sociedade, e acima de tudo, como as duas profissionais que trouxeram aqui para a gente, da forma mais respeitosa possível, e a gente buscando o conhecimento no dia a dia. Aquilo que você não conhece, busca conhecer. Aquilo que você não conhece, busca conhecer e, acima de tudo, busca respeitar. E é isso que nós falamos. Nós começamos dizendo que em cada ônibus de 36 lugares, você, a partir de hoje, na hora que você entrar, você vai olhar e você vai ver que, com certeza, no sentido que eu aprendi aqui hoje, da prevalência, um dos 36, por certo, haverá de estar ou ser alguém com um diagnóstico de pessoa com autismo. E se for da sua família, identifique rápido. Se não for da sua família, oriente para que possa buscar um diagnóstico o mais rápido possível, que fazendo um diagnóstico o mais rápido possível, com certeza vai ser uma pessoa melhor e com certeza vai ter uma vida ainda melhor ainda. Muito obrigado, até a próxima semana com um tema, por certo, de relevância, como você viu que o tema de hoje foi. Até lá.